Então, eu quero chamar o conferencista dessa noite, que é o Sérgio Thyssen, e falar brevemente, muito pouco, sobre o currículo dele, para apresentar a vocês. Então, o Sérgio Thyssen, ele nasceu em Porto Alegre, mas vive no Rio de Janeiro. É médico, clínico geral e cardiologista, foi professor de medicina da Faculdade de Medicina Souza Marques, do Rio de Janeiro. É médico da Unidade Coronariana do Instituto Nacional de Cardiologia, do Rio de Janeiro, que fez parte até 2016, de 1989 a 2016. Coordenou cursos de extensão universitária em diversas áreas, no mesmo instituto, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e no Hospital Geral Ipanema, também do Ministério da Saúde. O Sérgio é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Física do estado sólido, magnetismo e supercondutividade. Chama a atenção que o Sérgio é um expositor nessa temática da fronteira entre medicina, saúde e espiritualidade em muitos países. Ele esteve já em 34 países realizando as suas conferências. Vou parar por aqui, Sérgio, porque nós já ocupamos os 11 minutos que tu deste, e vou passar a palavra para ti, então, expressando a nossa alegria. Muito bem. Muito obrigado, Dinorá, muito obrigado, Carmen, pelo convite, pelo nosso encontro, que nós vamos começando agora sobre uma temática que, claro, tem tudo a ver com essa fronteira extraordinária que vem sendo desenvolvida pelos cientistas do mundo inteiro, que é aquela em termos de ciência e espiritualidade. Como médico, né, eu venho tendo já há muitas décadas toda uma espécie de uma experiência exatamente tanto de pesquisa como de prática, procurando trabalhar estes aspectos em prol dos pacientes, fazendo algo, buscando, além das questões da medicina convencional, acadêmica, conhecida no mundo inteiro, especialmente a medicina ocidental, algo que contribua para, vamos dizer, uma evolução melhor dos pacientes. Então, o nosso tema, como vocês veem nesse slide inicial, chama-se A Ciência da Vida Após a Morte. Então, quando nós escutamos isto, olhamos para isto, nós já de saída entendemos que estamos trabalhando algo que é diferente do que sempre houve na ciência, no planeta Terra, de um modo geral. É mesmo algo diferente, mas tudo muito simples. Então, qual é a ideia? Após a morte, em que sentido? No sentido de que nós somos seres humanos, que temos uma previsão de vida física de algumas décadas, e a ideia de que, assim como nós nascemos, nós morremos. E a ideia da morte, não é algo que desafia o conhecimento desde a ciência dos povos ancestrais. Nunca ninguém teve exatamente uma ideia completa, abrangente, profunda, definitiva sobre tudo isto. Mas a ciência humana vem progredindo, não é? A ciência humana, então, vem progredindo de tal maneira que chegamos a essa condição atual. Então, quando vocês olham esse outro slide, nós temos que lembrar do paradigma materialista, que foi o modelo que no planeta Terra, de um modo geral, sempre se viveu, sobretudo do ponto de vista geral, na história, na vida humana e na medicina.
de tal maneira que os colegas médicos, não é, sempre trabalharam a ideia de cuidar dos corpos. E mesmo na área da psiquiatria, seja o diagnóstico que for, houve sempre uma busca por raízes biológicas dos mais variados diagnósticos em psiquiatria. É assim na depressão, exemplo, é assim no TEA, no transtorno do espectro do autismo. Existem alterações biológicas, mas a ideia é de nós pensarmos tudo é biologia ou existe toda uma realidade em que a biologia pode ser vista como consequência das questões espirituais. Então, tudo indica que nós já estamos vivendo uma linda, importantíssima mudança de paradigma, surgindo o paradigma espiritualista. Não que o materialista vá ser abandonado. Por exemplo, na medicina, temos conquistas extraordinárias pela ciência médica acadêmica convencional, mas nós estamos indo além quando nós estamos vendo a questão de um entendimento diferente sobre a realidade. E isto com implicações para tudo da vida humana e muito especialmente para a medicina, que está, eu até diria, de paradigma já modificado, que é o espiritualista. Então, quando eu coloco religiosidade / espiritualidade, a imensa maioria dos colegas médicos e outros profissionais de saúde já vêm, já trabalham, já pesquisam, já estudam dentro desse modelo de entendimento da realidade, em que aspectos ligados à religiosidade e à espiritualidade têm uma importância enorme, como nós vamos ver em parte hoje. Quando eu coloco assim evidências científicas da imortalidade da alma, que é o quê? A sobrevivência da alma humana após a morte do corpo. Se nós conversamos, se nós estudamos a herança do paradigma antigo, não é? Para a grande maioria do mundo, do planeta, da humanidade, a ideia de que a morte física é também a morte de tudo, e que não sobraria, vamos dizer, nada mais para se levar em consideração. E isto já mudou, de tal maneira que há evidências, vamos ver isso hoje, concretas a respeito da imortalidade da alma. Então, isso é uma mudança assim bastante profunda e expressiva, porque nós, na verdade, nós temos corpos físicos, biológicos, somáticos, com dezenas de trilhões de células organizadas em tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. Mas a ideia qual é? Nós não somos os corpos. Essa é uma mudança radical. Nós somos almas, até diria de uma outra maneira, somos espíritos, de tal maneira que isso é algo para se pensar hoje em dia. Outra ideia são as evidências científicas da reencarnação, porque uma coisa é a sobrevivência. Se há sobrevivência da alma humana de todo mundo, porque se é para uns, é para todos. A ideia qual é? Há uma realidade onde todo mundo vive após a morte. Mas, além disso, evidências científicas de que quem morre pode voltar. E essa volta, ela necessita de um outro corpo, diferente do anterior, que pode ser pouco diferente, porque o modelo da alma é o mesmo, talvez um modelo organizador da biologia, mas também a ideia de que, às vezes, a mudança é muito grande. Se a pessoa vai, o espírito vai, a alma vai nascer, vamos dizer, num determinado país que tem a sua cultura, que tem as suas condições físicas e biológicas dos seus habitantes. Muito bem, então vamos adiante. Então, temos o paradigma materialista,
sinônimo cartesiano de André Descartes, ou também chamado, claro, de mecanicista. E qual é a questão do paradigma novo para nós começarmos a estudar? De novo, religiosidade barra espiritualidade, sobretudo em medicina. Exemplo, há uma especialidade pouco conhecida, pouco vivenciada, pouco relativamente, que é a psico-neuro-imunoendocrinologia. A ideia da relação, como está depois, mente, corpo, espírito, matéria, alma, corpo físico. Então, o psico, no sentido da alma, neuro, sistema nervoso central, mais do que o periférico. O sistema imunológico, as defesas, imunidade moral, imunidade celular, com um vínculo com a nossa maneira de pensar, de sentir, de viver a realidade. E ainda assim, a relação de tudo isto com as glândulas endócrinas, todas elas que qualquer ser humano possui. Então, mente, corpo, espírito, matéria. Adiante, por favor. Se nós olhamos aqui, vocês vão ver algo que eu acho que é extraordinário de nós compartilharmos agora nesse início. Se nós buscamos o mais importante site de ciência médica, de pesquisas científicas sobre medicina do planeta inteiro, e não há nem comparação com qualquer outro, nós estamos ali, como vocês veem, com o NIH, National Institute of Health. E se eu vou no PubMed, onde estamos juntos agora, que é o lugar para você colocar palavras-chave e você pesquisar o que você quiser, seja na cardiologia, na psiquiatria, na gastroenterologia, na pediatria, seja no detalhe da ciência médica que for de qualquer país do mundo, você vai usar esse site, que é o PubMed, de publicações em medicina. Se eu coloquei outro dia a palavra spirituality, de espiritualidade, obviamente, em medicina, eu vou encontrar, como vocês podem ver ali, 30.000 artigos de pesquisa. Se vocês olharem aquele pequeno gráfico, vocês veem um crescimento exponencial nos últimos anos sobre pesquisas na área da medicina de um modo geral, seja qual for a especialidade, seja genericamente com a espiritualidade. 30.000 artigos, eu poderia brincar. Quantos anos qualquer um precisaria estudar para ter uma ideia disso tudo? Claro que há como se lidar com isso, colocando outras palavras-chave para você diminuir propriamente o leque de pesquisas e possibilidades de leitura, de estudo e de busca de projetos de pesquisa. Se eu vou adiante, eu encontro o quê? Eu encontro agora Spirituality and Health. E vejam, eu vou encontrar 20.000 artigos. E, de novo, ali embaixo, a curva exponencial de crescimento. No seguinte, eu coloco de propósito, porque tem todo um aspecto curioso que hoje é muito importante em medicina, numa medicina de última década. Eu coloco a palavra prayer, que significa oração ou prece. E aí eu vou ter nada mais, nada menos do que 80.000 artigos para ler. Eu vou viver décadas estudando. Mas olha, de novo, o crescimento exponencial, sugerindo tudo isso e mais o que eu ainda mostro, no sentido de algo que é um caminho sem volta. É um paradigma novo que eu diria, pelo exame das pesquisas, que faltava, porque uma coisa é achar que todas essas pesquisas lidam com questões teóricas, mas não. Elas lidam com teoria, mas com a prática.
estudos prospectivos duplos cegos, ligando, por exemplo, prece intercessória à cirurgia cardíaca. Então, nós temos que, sugestão, examinar isso de perto. Curiosamente, lembrando, antes de prosseguirmos, que nas melhores universidades do mundo, a disciplina medicina e espiritualidade já existe. E eu vou mostrar para vocês. Seja no Brasil, seja no Rio Grande do Sul, aqui no Rio de Janeiro, seja na Harvard Medical School, na Duke University, em Oxford. Por quê? Porque isso não é privilégio de pequenos grupos em qualquer lugar que possa ter começado a pesquisar isso. Isso já é abrangente. Isso é para estudantes de graduação. Isto é para colegas graduados na residência, no mestrado, no doutorado, no pós-doutorado e na prática médica, que é o mais importante, além, claro, de todo esse tesouro de pesquisas. Se eu vou da prece para o próximo, forgiveness, perdão em medicina, qual é o efeito disso? 2.000 artigos de pesquisa, de novo, uma exponencial, sugerindo que a comunidade médica se debruçando sobre a fronteira. Por quê? Porque a ideia qual é? Temos que estudar, temos que pesquisar para que isso traga para a prática clínica os melhores benefícios. No próximo, vocês vão ver a palavra compassion, compaixão em medicina. Vejam, são 41.000 artigos de pesquisa. De tal maneira que é um convite da ciência médica a alunos de graduação e colegas de diversos estágios de formação para trabalhar qual será o efeito de uma mudança de atitude pessoal, de desenvolver a compaixão pelas circunstâncias, pelas pessoas, pelos pacientes, pelas pessoas que estão vivendo os dramas das pandemias, das guerras e diversas outras questões de sofrimento. Seguindo, vocês vão ver uma outra questão que é a gratidão. Se eu coloco gratitude, eu tenho 3.000 artigos para estudar. Tudo isso é pesquisa dessa semana e, de novo, uma exponencial que mostra a produção científica recente nesse sentido. O próximo qual é? Empatia. Empatia e medicina contemporânea. E aí eu vou encontrar 35.000 artigos, de tal maneira que é outro tema para se estudar na faculdade, nas universidades de um modo geral, seja através de disciplinas obrigatórias, como também a escolha das comissões acadêmicas, disciplinas eletivas. Por quê? Por causa do ensino médico que está vivendo esse tipo de transformação. Por último, eu escolhi algo que tem um valor interessante, nós vamos nos desdobrar daqui a pouco. São os fenômenos de quase morte. Se eu coloco Near Death Experiences, eu vou encontrar 1.170.000 artigos de pesquisa sobre fenômenos de quase morte. E a importância disso em medicina. O que isso muda a condição humana? O que isso muda a abordagem dos colegas no dia a dia da prática clínica? O que a ciência humana, e em especial a ciência médica, aprende com essa fenomenologia, que é descrita, vamos dizer, na altura de 1975, portanto, estamos exatamente a meio século dos primeiros artigos, da primeira referência a respeito dessa temática.
E em meio século nós temos isso que vocês veem aqui. Aqui é um slide título de uma apresentação, né, os fenômenos de quase morte e suas implicações para a medicina. E nós estivemos apresentando na Universidade Federal Fluminense, há poucos anos atrás, e também em Londres, na Spiritist Psychological Society, em Londres, na altura do ano de 2022. Se eu olho para o seguinte, eu vou encontrar, eu tenho o meu exemplar aqui, é a terceira edição de um livro básico sobre essa fronteira, de um conjunto de pesquisadores, sobretudo conhecidos de muitos de vocês, que é o Harold Koenig. Essa é a terceira edição do ano passado, e como volta e meia eu viajo, eu trouxe um exemplar e estamos fazendo ainda a sua leitura. De tal maneira que se eu leio ele com a propriedade, eu vou entender religião e saúde tem uma interface que é a mesma da religiosidade e espiritualidade, com pequenas nuances de diferença. Se eu examino, então, esse livro, o que eu percebo dele? O seguinte, por favor. O que as melhores pesquisas mostram sobre o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde? Principais achados. Vejam, item 1, evidências mais fortes. Quais são? Menores níveis de depressão, de suicídio, uso de álcool e outras drogas, mortalidade geral e aumento do bem-estar e sentido existencial. Ou seja, quando você, como esses autores fizeram, você observa todo o conjunto das mudanças, o principal eu coloquei no item 1. Bastaria. Porque tudo que está no item 1 é tudo que nós poderíamos, ou quase tudo, poderíamos desejar desta fronteira que traz algo tipicamente novo para a medicina. Se eu vou para o item 2, impactos sociais, maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal, menor criminalidade, melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo, menos uso de drogas lícitas ou ilícitas, melhor alimentação e mais atividade física. Ou seja, aqueles que têm uma crença, aqueles que têm um entendimento espiritualizado da realidade da vida humana, da sociedade, do mundo, ganha com isto algo que são os impactos sociais. E numericamente uma coisa muito expressiva. E eu deixo também ali a ideia de principais desafios para as futuras pesquisas. Por quê? Porque nós estamos num estágio. Então, é como a exponencial que vocês viram algumas vezes agora, dependendo do tema. Todas elas tinham exponenciais. Mas qual é a ideia? A medicina buscando esse entendimento e essa realidade para que tudo cresça. Em que sentido? Favorecer a vida humana. Tanto na medicina preventiva como na medicina curativa. Ou seja, em tudo da medicina. Principais desafios. Quais são os mecanismos pelos quais impacta a saúde? E mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais efetivo esse conhecimento, que de um certo modo é completamente novo. E o convite está na realidade nossa atual. Então, esse é um livro do professor Alexander Moreira Almeida, de Juiz de Fora, com a sua equipe, e esse livro ele foi lançado em português, agora em inglês, em outros idiomas, e ele traz todo um conjunto de estudos que todos nós devemos conhecer.
ele é sintético, ele é muito objetivo e traz para nós um entendimento muito básico para nós valorizarmos como profissionais de saúde, como médicos em particular, de qualquer área de especialidade. Aquilo que eu vou dizendo assim, de um certo modo, ninguém mais formado em medicina deveria deixar como que de conhecer. Seguinte, por favor. Aqui apenas uma ideia para vocês me acompanharem, né? Existem duas especialidades médicas que já têm todo um know-how, toda uma vivência, mais do que outras especialidades, nessa fronteira de medicina e espiritualidade. Uma delas, obviamente, é a psiquiatria, e a outra é a cardiologia. Então, só para vocês verem, aqui é um slide de convite para irmos a Lisboa, Congresso Mundial de Psiquiatria. E aí eu enviei 2 abstracts. Todas as vezes que, em nome de todo um grupo de trabalho, nós apresentamos e fomos procurando que os colegas pudessem nos acompanhar, todos os comitês científicos de qualquer dos congressos de psiquiatria, sempre os melhores, sempre os mundiais, pela Associação Mundial de Psiquiatria, aqui foi o 19º em Lisboa, antes da pandemia, em agosto de 2019. Seguinte, esse é o pôster que aceitaram que eu enviasse, e nesse pôster eu conto casos, entre o antes e o depois, o benefício clínico de nós usarmos certas ferramentas úteis dentro da fronteira a benefício do paciente. Então, ali nós temos uns detalhes, mas eu não vou aprofundá-los por agora. Seguinte, por gentileza. Quando fui a Lisboa, eu que não sou psiquiatra, eu sou cardiologista clínico geral, mas trabalho muito na área da psiquiatria por questões de demanda e por familiaridade com as ferramentas para ajudar pacientes, crianças, jovens, adultos ou idosos com uma série de problemas na área da saúde mental. Eu soube que, vejam, a Associação Mundial de Psiquiatria estava convidando em Lisboa os colegas para irmos a Jerusalém, Israel, em dezembro, início de dezembro do mesmo ano. E aí, claro, era um grupo muito menor de profissionais interessados nessa fronteira. Como era o nome do evento? Encontro Global de Espiritualidade em Saúde Mental. Congresso Internacional de Espiritualidade em Psiquiatria. Então, éramos uns 500 colegas. Né? Em Lisboa, éramos 6.000. Então, para Jerusalém, fomos aqueles que tinham o que compartilhar, o que debater, o que discutir sobre aspectos interessantes nessa fronteira. Seguinte, me deram meia hora em Jerusalém. E aí eu fui e busquei uma experiência já de muitos anos nessa área, num aspecto específico da fronteira, a influência de espíritos no autismo em pacientes com TEA e os benefícios de ajudarmos estes espíritos vinculados à mente humana de crianças e jovens com autismo. Aceitaram e nós fomos lá fazer essa apresentação de meia hora. Ali nós temos um resumo, podemos ir adiante. De tal maneira que aqui foi uma foto do grupo de brasileiros, todos eles, incluindo o grupo de Juiz de Fora, e amigos em comum, todos buscando resultados benéficos para que a psiquiatria, uma vez assimilando essa questão da espiritualidade, tenha melhores condições de ajudar
os seus pacientes que estão vivendo no mundo inteiro, não é, um conjunto imenso de diagnósticos delicados em psiquiatria. Seguinte, por favor, o professor Alexander, uma foto que alguém pediu. Seguinte, por favor, lá em Jerusalém. Quando nós olhamos para cá, em 2023, de novo Congresso Mundial, agora em Viena, na Áustria. Seguinte, levamos 2 contribuições. Próximo, por favor. Aqui, um e-pôster, o certificado também nessa área de fronteira, o seguinte, um outro estudo, só que específico para o autismo, e vejam o próximo. Não, anterior, aqui. O que vocês veem? O folder para o Mundial de agora, 2025. O anterior foi em Viena, e esse agora em Praga, na República Tcheca. E essa semana nós enviamos, de novo, 2 contribuições. Uma sobre diagnósticos de uma maneira geral em psiquiatria, sobretudo o que é mais prevalente, a questão da ansiedade e da depressão. O próximo, por gentileza. Aqui vocês veem a mensagem de aceitação do abstract que nós enviamos. Este sobre problemas gerais da psiquiatria e a influência de pessoas, seres humanos, como nós usamos a expressão desencarnados, influenciando na saúde mental. O próximo, também o aceite específico sobre o autismo agora, com um número muito maior de casos. Porque a cada ano, ou a cada 2 anos, as coisas são, como vocês conhecem, um número cada vez maior de casos que chegam nas instituições onde esse auxílio pode ser prestado. Então, aqui é apenas uma imagem, não é, simbólica, ciência e fé, medicina e espiritualidade. É uma imagem que não deixa dúvidas. Lembram quando eu coloquei no PubMed Prayer 80 mil artigos? Isso não é teoria apenas, e aqui é uma imagem de vivência. O próximo, por favor. Em vários hospitais de vários países, com a mesma prática. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu sou cardiologista, e eu trabalho para evitar que os meus pacientes precisem de cirurgia cardíaca, mas nem sempre é possível. Pelo contrário, muitas vezes a cirurgia cardiovascular, seja de que tipo for, ela é fundamental naquela condição de inúmeros pacientes. Então, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho colegas cirurgiões cardiovasculares que, por exemplo, eu sempre vou até o centro cirúrgico quando qualquer paciente meu, criança ou adulto, ele vai ser, por exemplo, uma cirurgia de troca valvar ou uma cirurgia de revascularização do miocárdio. E a ideia qual é? O cirurgião, ele reúne, quando o paciente ainda está acordado, o anestesista do lado, toda a equipe cirúrgica, todos os presentes ele convida, todos ficam em torno do leito ou da maca cirúrgica, o paciente observando, e ele, cirurgião cardiovascular, faz uma oração pelo êxito da cirurgia. Todos, cada um com a sua crença, em silêncio ou acompanham, para que tudo corra bem. Por quê? Porque já é algo muito evidente o valor da oração e a melhora de prognóstico, seja para pacientes clínicos, seja para pacientes cirúrgicos. O próximo, por favor. Por exemplo, então agora vamos para aspectos específicos. Evidências científicas da imortalidade da alma. Então, experiências de quase morte, near-death experiences, lembram? 1 milhão de artigos. Mas há um pesquisador
europeu, que é o professor Pim van Lommel, que há mais de uma década publica um estudo prospectivo envolvendo a importância desses fenômenos em relação à evolução dos seus pacientes. Mas o pioneiro é Raymond Moody Jr., que exatamente há 50 anos publica esse livro fenomenal, que se chama Life After Life. Este livro, com 150 casos, mas a estatística, a casuística dele é muito mais ampla, mas ele escolheu os mais emblemáticos, os mais que davam para nós a ideia que hoje o mundo todo tem, sobretudo em medicina. Seguinte. Então, esse é o livro, Life After Life, a imagem do professor, e ele continua trabalhando. Seguinte, com as EQMs. E aí eu volto a colocar aquele do PubMed, em que esse contexto do Near Death tem mais de 1.100.000 pesquisas no planeta Terra como um todo. O quanto isto é emblemático. E esse é, no The Lancet, a melhor revista europeia de medicina, a equipe do professor Pim van Lommel, publicando sobre Near-Death Experience in Survival of Cardiac Arrest, um estudo prospectivo na Holanda. E este é um estudo que todos devem buscar fazer. Então, vejam, ele descreve, e os outros colegas destes mais de 1 milhão, 4 fases distintas relacionadas ao morrer. Só que isto é porque as pessoas chegaram na fronteira da morte, mas voltaram. E o que se depreendeu a partir desse retorno, dessa volta? 4 fases relacionadas ao morrer. Primeira fase, flutuando para fora de seu corpo e presenciando o que acontecia no centro cirúrgico. E aquele que viveu e voltou, ele conta depois, e contou para o professor Raymond Moody Jr., que publicou em meio século aquele livro fantástico que está à disposição de todo mundo. Segunda fase, abandonando o corpo e sentindo-se num estado definido como espírito, energia. Então, as pessoas usaram as palavras, os termos que mais pareciam que descreviam o que eles estavam vivendo. Seguinte, terceira fase, curiosamente, guiado por uma presença, tipo um anjo de guarda, até um túnel ou portão intermediário. Vejam, sente-se atraído por uma luz brilhante de onde irradiava calor, energia, espiritualidade e principalmente amor incondicional. Isso não é dos pesquisadores, isso é reportado pelos que experimentaram essa vivência. Algumas visões alternativas substituem o túnel, como desfiladeiros ou pontes e outros. Seguinte, algumas pessoas afirmam terem recebido grandes conhecimentos nessa viagem por alguns minutos do outro lado. Outras dizem ter voltado com dons proféticos. Outras com novo discernimento ou nova capacidade de avaliação de aspectos da realidade. Houve concordância geral na afirmação que existe um grande sentido na vida relacionado ao amor. Vejam que são questões que não são usuais, que nós entendemos perfeitamente, mas é algo que brotou dessas vivências e, em média, todas essas fases foram muito bem colocadas no livro pelo Moody Jr. Quarta e última fase, estar em presença do que chamaram fonte superior, Deus e outras denominações similares. Outras disseram estar apenas rodeadas
de todo o conhecimento passado, presente e futuro, num estado benevolente e isento de crítica. Passam por uma revisão de suas vidas. Esse é um aspecto muito nítido. As pessoas, depois de viverem isto e voltarem para as suas realidades, para casa, família, trabalho, sociedade, elas se tornaram, boa parte delas, pessoas diferentes. Passam por uma revisão de suas vidas, compreendendo os motivos de cada ação, palavra seguinte. A maneira como estas afetaram outras pessoas, inclusive desconhecidas, trazendo algo como tudo está entrelaçado. Isso nos faz lembrar as questões da física moderna, da mecânica quântica, a ideia do entrelaçamento quântico, do colapso da função de onda. Mas esse é um outro tema, e aqui, por enquanto, é uma ilação. Mas essa palavra entrelaçamento, ela tem um significado muito mais profundo do que, seja pela física ou por essas questões filosóficas, nós poderíamos depreender. Um efeito ondulatório das ações e pensamentos, que atinge todas as formas de vida. O que é o pensamento? Pela ciência acadêmica, ninguém sabe o que é o pensamento. Nós podemos imaginar radiações eletromagnéticas, porque tudo no universo ou é uma força nuclear forte, uma força nuclear fraca, ou é campo ou força gravitacional, ou é eletromagnetismo. Então, o pensamento há de ser algo. E o que mais parece razoável de se associar é o eletromagnetismo, até porque existe, por exemplo, telepatia. Então, se há comunicação entre dois seres humanos muito distantes entre si, isso parece que lembra radiação eletromagnética, porque todo eletromagnetismo tem um caráter dual, ondulatório e um aspecto corpuscular. Mas o nosso tema é um pouco diferente, não vamos detalhar isso por hoje. Poderia ser para o futuro. Observaram o que suas vidas poderiam ter sido. Olha a ideia da mudança, de motivo filosófico, motivo por que alguém vai fazer uma cirurgia de revascularização, ou uma cirurgia qualquer, o coração para, mas por algo que não era esperado, não é dentro dos procedimentos cirúrgicos, e a pessoa tem um eletroencefalograma isoelétrico, não tem atividade neuronal nenhuma, porque as ondas estão zeradas, e é exatamente quando isso acontece que as pessoas têm essas vivências, que variam um pouco de pessoa para pessoa, mas que são praticamente universais. Apenas aqui para lembrar, não é? Um outro colega médico que há 15 anos atrás, evidências da vida após a morte. Então, a ideia qual é? Estamos lidando com ciência. Próximo. Olhando para cá, uma prova do céu. Esse é um anestesista que viveu uma experiência pessoal, lembrou de tudo e escreveu o livro. Quando ele diz uma prova do céu, é nesse sentido. Outra questão para nós, evidências ainda científicas da imortalidade da alma. Transcomunicação instrumental. Vejam isto. Nós temos no Brasil tanto a doutora Sônia Rinaldi e tivemos a pioneira, a poeta Hilda Hilst, já morta, porque faz tempo que ela morreu. Nós temos grupos aqui no Rio de Janeiro, nós temos grupos, por exemplo, em Seattle, nos Estados Unidos, nós temos grupo em Cartagena de Índias, na Colômbia,
colegas, amigos que trocamos ideias a respeito disso. Então, o que é a transcomunicação instrumental? É um conjunto de uma certa tecnologia que estuda o fenômeno da alegada detecção de vozes e imagens de origem aparentemente espiritual, mediante a utilização de equipamentos eletrônicos como rádio, gravador, televisão, telefone, computador. Seguinte. Vejam isto. Um deles, pesquisador peruano, que mora hoje em dia no Rio de Janeiro e trabalha desenvolvendo tecnologia para detecção de pessoas do outro lado da vida. E aí ele posta no Facebook a imagem que está azulada, esverdeada. E como ele não sabia quem era, ele colocou no Face e perguntou para os amigos: alguém sabe quem possa ser esse homem que tem essa fisionomia? E na mesma hora que eu vi, por gostar muito de astronomia, que tem a ver com astrofísica, física, cosmologia, que é uma área que procura compreender a criação do universo, enfim, outro tema. Eu me lembrava, imediatamente eu postei para ele ver aquela que era uma foto de Camille Flammarion, o maior e mais importante astrônomo do século XIX. E aí, quando nós fazemos a comparação, pelo menos, lembra. Possivelmente, ele já havia morrido há muito tempo, e aí nós temos uma semelhança muito razoável entre alguém que se mostrou a partir daquela tecnologia para que seu rosto fosse detectado. E eu tinha ideia, porque eu tenho, vamos dizer assim, em arquivos pessoais, sou fã de Camille Flammarion, eu tenho inúmeras imagens, fotografias dele, e, claro, todos reconheceram, pelo menos, a semelhança. Seguinte, que tal? Essa é uma escritora brasileira, escreveu diversos livros ligados à espiritualidade, e quando essa imagem da esquerda foi vista, algumas pessoas fizeram um esboço de identificação. Seguinte, aqui, se vocês olham, é uma imagem muito irregular, mas dá para perceber olhos, nariz e boca. Não é verdade? Seguinte, é óbvio, né, meus amigos, que isso não está no plano físico. Não é? Na verdade, o equipamento está no plano físico, os pesquisadores estão, mas, de repente, há um registro como esse que vocês estão vendo que não deixa nenhuma dúvida de que se trata de uma criança. Seguinte, o que essas imagens trazem? Elas reforçam a noção da vida após a morte. Nós não estamos trabalhando a questão da ciência da vida após a morte. Então, uma coisa é nós estarmos tendo evidências de que a morte física não é fim da vida humana, de que a alma ela sobrevive àquilo que o mundo inteiro, durante toda a sua história, entendeu que era a morte física. Mas o que é mais interessante a partir dessas evidências é você buscar trabalhar com estas evidências em medicina para ajudar os pacientes, que é tudo que qualquer médico deseja. Vamos ver isso depois. Seguinte, por favor. Se vocês olham para cá, vocês estão vendo, né, uma poetisa chamada Alta de Souza. Ela é muito conhecida na poesia. Ela é lá do Nordeste.
e ela morreu há muito tempo. Mas será que não é uma evidência de que ela esteja devidamente viva do outro lado? Não há uma semelhança? Seguinte, por favor. Quem é? Lembram? Noel Rosa. Parecido, pelo menos? Talvez. Pode ser outra pessoa? Pode. Quando nós olhamos os dois em comparação, é sempre com essa tendência de nós nos situarmos e criarmos tentativas de identificação para a motivação dessa ciência que vai nos revelando sobre espiritualidade. E o mais importante, se a coisa pode ser tão objetiva, como utilizarmos estas evidências para a evolução da humanidade, para o alívio das questões humanas, para aquilo que traga esperança, aquilo que beneficie a evolução médica de pacientes mais ou menos graves. Como lidar com pacientes na beira do leito, com neoplasias metastáticas, por exemplo, não é? Quando podem receber da parte dos profissionais de saúde uma ideia sobre a ciência da vida após a morte. Cuidados paliativos, quantas coisas que podem ser como que iluminadas por esse conhecimento da ciência da vida após a morte, the science of the afterlife. O que é isso? Eu não vou associar a uma jovem? Claro, qualquer um associa. E essa jovem, se ela estava no ambiente, ela estava no ambiente como uma morta, usando uma maneira de expressar isso de forma simples. Seguinte, que tal? Não parece um homem? Então, independente do grupo, onde quer que eles vivam, hoje também tem um grupo na França muito bem desenvolvido, só sobre imagens, com esse tipo de transcomunicação instrumental. Nós chamamos isso também de transimagens, como uma ideia de imagens de outra realidade, mas que é próxima, ou que tem condições de estabelecer vínculo com os equipamentos que estão nos grupos de pesquisa. Aqui é um outro rosto humano seguinte. Que tal? Seguinte. Ou seja, homens e mulheres, adultos e crianças. As pessoas não morrem com idades diferentes, por acidentes, guerras, problemas médicos distintos. Seguinte, essa é uma imagem muito curiosa. Se você olha à esquerda, quem teve ideia de ver imagens de Albert Einstein, você está vendo e comparando. Não é uma ideia da imortalidade da alma? Então, evidência da vida após a morte. O segundo contexto, nós vamos ver daqui a pouco, é o da reencarnação. Aqui é quando você compara. A da esquerda é uma imagem que foi obtida por transcomunicação instrumental. Essa mesma imagem, trabalhada por inteligência artificial, traz uma nitidez, mas é a mesma entidade, apenas a utilização de um recurso próprio. Seguinte, por favor. Eu vou apenas comentar outro tipo de evidências científicas da imortalidade da alma. Por quê? Porque eu sou filho de pais espíritas. Então, durante a vida inteira eu ouvia falar das questões do mundo espiritual, da mediunidade. Então,
numa altura, eu requisitei um grupo de médiums, fiz uma lista de 50 nomes de pessoas que haviam morrido e que eu gostaria de que pudessem trazer noções de como essas pessoas estariam do lado de lá. De tal maneira que aqui é só uma lista. Vocês lembram que eu falei de Flammarion? Eu tenho uma mensagem dele. Como físico, né, como quem gosta das questões espirituais, eu sempre procurei estudar sobre o magnetismo. Tanto o magnetismo do eletromagnetismo de uma das 4 grandes forças, campos da natureza e do universo, não é? Mas também o magnetismo mesmeriano, que é o magnetismo desenvolvido por Mesmer, quando ele impunha as mãos para beneficiar, por exemplo, pacientes com crises histéricas. E esses resultados, eles vêm acontecendo, seja de uma maneira empírica ou com toda uma validação científica. Então, Franz Anton Mesmer também nos trouxe uma mensagem, aliás, alentadora, do tipo, continuem as pesquisas. Eu tenho mensagens sobre o autismo. Eu pedi a uma determinada pessoa, porque era abril, e no 2 de abril nós temos a data de conscientização do TEA. E eu pensei, será que não vem uma mensagem nesse mês de abril de alguém que possa nos trazer algum subsídio? E a mensagem veio. Eu não vou entrar em detalhes, mas lembrando que essas coisas são possíveis. Tá bem? O próximo. Aqui nós temos a melhor revista médica do planeta, New England Journal of Medicine. O que eu vejo? Um artigo sobre modulação da vontade na atividade cerebral de pacientes com desordens da consciência. Isso é um artigo lindo para ser estudado, obviamente, na universidade, graduação e pós. Passo próximo, eu vou comentar com vocês. Então, se utiliza da ressonância nuclear magnética funcional, portanto, neuroimagem, pacientes com morte cerebral, pacientes em coma de olhos abertos, coma vigil, que são mantidos vivos em clínicas do mundo inteiro, neste caso, em alguns estados americanos. Seguinte, vejam que coisa curiosa. Quando você tem um paciente qualquer no hospital, você no computador tem a identificação toda dele. A evolução, a primeira história, a anamnese, exame físico, laboratório e evolução. O que o grupo fez? O grupo coloca um alto-falante perto do ouvido dos pacientes em coma. E aquele que está trabalhando as imagens, sabendo quem são os pais, os irmãos, as características das identificações de cada paciente, se você olha, você vê, existe uma primeira imagem, à esquerda em cima, que mostra, quando a ressonância mostra, quando a palavra é sim e quando a palavra é não. Quando um encarnado que serve de controle, um ser humano convencional, ele responde na sua atividade de ressonância, ele vai colorir uma área com uma cor, quer dizer sim. Em outra área, com outra cor, quando a resposta é não. Pessoas que estão conscientes, lúcidas, orientadas no tempo e no espaço. O que acontece? Olha o cérebro daqueles outros 5 casos. Faltam pedaços. E por causa de doenças neurológicas graves, eles estão em coma. E aí, quem está na direção daquela pesquisa pergunta:
o nome do seu pai é João, todo mundo sabe se é ou se não é. E quando você pergunta, o paciente responde em seguida. E como o pesquisador sabe se é ou se não é, há uma correlação perfeita. E a resposta não é verbal, é claro, porque ele não tem sistema nervoso central e mecanismo íntegro de fala, não tem nem consciência, nem para escutar, nem para entender a pergunta, mas ele responde. Quem responde? Sim ou não, com exatidão? A alma, vamos dizer, presa a esse corpo físico, a essa estrutura, e que entendeu a pergunta e coloca a melhor resposta. Esse é um artigo na melhor revista para ser estudado por qualquer colega médico e da área da saúde, de uma maneira geral. Seguinte, aqui a mesma ideia, é o sim e é o não em relação a outros casos, sugerindo que a ideia da vida após a morte biológica, a morte no sentido de cérebro, a morte cerebral, portanto. Claro, a pessoa está com o seu aparelho cardiovascular, a sua condição respiratória, mantendo a vida. Mas, do ponto de vista encefálico, cerebral, mental, só com essa pesquisa para você ter certeza que alguma coisa está respondendo. Quem é que pode ser? Tubo digestivo? Claro que não. Seguinte. Esse é o livro que nós recomendamos do professor Ian Stevenson, começando agora a ideia da reencarnação. O livro fala de 20 casos. O professor Ian Stevenson era amigo do dono da Xerox, que era riquíssimo. E esse dono da Xerox valorizava as pesquisas do professor Ian Stevenson. E ele, como que ofereceu o valor para ele ir muito adiante na pesquisa, o próximo. Então, esse é o professor da Universidade de Virgínia, ele já está do outro lado, deixou o professor Jim Tucker como seu sucessor. É um clássico sobre crianças que se lembravam das vidas anteriores. Então, a primeira edição, volta um instantinho, por favor, a primeira edição, 1966, e a segunda edição, 1974. Todos os anos tem todo o interesse da comunidade científica, médica, inclusive, sobre essa obra. Seguinte. E aqui, vejam, ele vai pesquisar crianças na Índia, no Líbano e na Turquia, no Sri Lanka, na Tailândia e em Burma. E ele vai publicando aqui algumas características dele. Seguinte, reparem, ele dentro da Universidade da Virgínia, e ele vai mostrando a experiência dele como médico psiquiatra canadense, mas vivendo na Virginia University. Seguinte. Evidências científicas da reencarnação. Reencarnação, Ian Stevenson, em 1966, os 20 casos sugestivos. E aqui ele desenvolve 3 tipos de evidências da reencarnação. Meninos prodígio, crianças que se lembram de vidas anteriores, regressão de memória. Não existe terapia de vidas passadas, ou TVP, terapia regressiva, exercida por psicólogos e psiquiatras? Seguinte. Muito bem, então, evidências de uma consciência extracerebral, dito de uma outra maneira, imortalidade e reencarnação. EQM, comunicações com pacientes em coma, como no New England, que acabamos de ver, terapia de vidas passadas e uma medicina mediúnica, que também você entra em nítida
vamos dizer, nítido contato com, através de médiuns idôneos, muito bem capacitados para você interagir com quem está do outro lado. Seguinte. Então, aqui algumas características a respeito dele, eu não vou fazer a leitura pormenorizada. Esse PowerPoint, esse roteiro, não é? Está à disposição de qualquer um que queira examiná-lo a posteriori e fazer depois as suas considerações, as suas críticas. Tudo é bem-vindo. Seguinte, por favor. Aqui apenas uma lembrança, nós estávamos atendendo a um convite em Londres, portanto, no Reino Unido, para falarmos a respeito de reencarnação e imortalidade. E isso já tem 11 anos. Um outro pesquisador esteve junto, e aí, numa universidade, num anfiteatro, falamos e até contamos casos reais de uma medicina que aborde essa questão da imortalidade e da reencarnação. Seguinte, por favor. Vejam isto. Numa altura, eu fui a Boston, Massachusetts, para fazer um curso de revisão de medicina interna, Internal Medicine, na Harvard Medical School, porque eu queria fazer uma prova de capacitação para fazer residência nos Estados Unidos. Isso foi em 2007. E no ambiente de um determinado hotel, onde esse curso trouxe pessoas de inúmeros países para fazerem esse curso de Internal Medicine, eu soube desse outro curso. Vejam, Spirituality and Healing in Medicine. Foi a primeira vez que eu tive contato com essa possibilidade, mesmo já tendo contato com questões espirituais quase que desde tenra infância. Então, em dezembro de 2007, portanto, há 18 anos atrás, um pouco menos, nós estávamos vendo uma das melhores faculdades de medicina do mundo, pesquisadores nessa área, para nós vermos que isto não é de agora. E aí você vê, por exemplo, artigo intervenções espirituais e religiosas como ferramentas adicionais para promover saúde. Essa é a parte principal. Uma coisa são as evidências de que a imortalidade é um fato e a reencarnação também. A outra questão muito mais significativa é de você, vamos dizer, colocar isto na prática médica, convencional, cientificamente falando. Seguinte, isso foi um resumo que nós apresentamos envolvendo essa fronteira, influência de espíritos, foi para o livro dos resumos daquele congresso. Seguinte, por favor, está aí nesse livro dos abstracts. Isso foi em Madrid, em 2014. E nós levamos exatamente 2 pesquisas na época também. Por gentileza, o próximo. Aqui a ideia, não é, de a fé e a saúde, o cuidado da saúde baseado na fé, na crença. Qual é o paradigma novo? Religiosidade, espiritualidade. De novo, New England Journal. Deus à beira do leito. Vejam que título para nós estudarmos. Como é isso? Como que isso chegou e já está há tantos anos nas melhores revistas e periódicos de medicina? Exatamente como um convite ao estudo e à pesquisa. Seguinte, devem os médicos prescreverem atividades religiosas?
A resposta já é sim, há muito tempo. O próximo, por favor. A outra, que é a melhor europeia, The Lancet, Religião, Espiritualidade e Medicina. Artigo principal daquela edição, daquele fascículo. Não vamos entrar em detalhes. Então, meus amigos, eu até coloco aqui a ideia de estudo de casos, mas eu penso que talvez possa ser mais interessante agora nós abrirmos para questões, para perguntas, que os amigos todos que estão acompanhando possam trazer. Podemos desdobrar num outro programa futuro, e aí sim, trabalharmos como temos visto estas questões usadas na prática. Como é usar isto e comparar casos sérios, delicados, o antes e o depois. Então, Dinorá, nossa colega, eu devolveria para você, que é quem nos dirige hoje com a doutora Carmen. Muito bem, Sérgio, nós estamos aqui, a Roberta disse assim, ainda não é a pergunta, é o comentário. Eu sou médium sem nenhum conhecimento técnico, ela disse. Eu estou emocionada com a palestra. Ficaste contente, Sérgio, com esse depoimento? Muito contente, claro. O objetivo é isso possa ser compartilhado e sirva de motivação para tudo, para a vida, eu diria. Não é só para a questão da medicina. Eu até diria de um outro modo, nós não temos que adoecer para valorizarmos a espiritualidade, a religiosidade e noções fundamentais que todo ser humano deveria conhecer quando está sadio, quando está bem, para que mudemos as nossas realidades, o nosso dia a dia, o nosso comportamento, a utilização das nossas vontades que possam promover, vamos dizer, o verdadeiro bem, o progresso, a felicidade. Sérgio, há uma pergunta aqui que também é Sérgio, de que forma a integração sistemática da espiritualidade no cuidado clínico influencia os desfechos de saúde em pacientes com doenças crônicas ou graves. Tu queres que eu repita? Está na tela. Está na tela. Muito bem. Olha, é uma pergunta, assim, importante, que tem tudo a ver conosco. Com essa questão do paradigma, que é do mundo, isso não é de alguns poucos que agora se debruçam sobre essa fronteira. Isto é uma aquisição científica, filosófica, eu até diria moral, para a humanidade, a partir da ciência médica contemporânea. Então, tudo é uma questão de pesquisa. Como vocês viram, não é? Dentro da nossa singela formação, nós fomos trabalhando essa fronteira e utilizando ferramentas de auxílio a pessoas que nos buscaram de diversas formas, usando as ferramentas que nós tínhamos em mãos. E esse estudo de casos, por exemplo, que são os casos avulsos, só ilustrativos dos benefícios possíveis, também nos dão uma ideia. Então, tudo agora, daqui para frente, isso já está no PubMed, é a metodologia, é como colocar isso em prática, como trazer isso para a pesquisa pura, para a prática clínica do dia a dia, em todas as especialidades. Porque é isso que nós queremos. Seja pediatria, seja psiquiatria, seja a dermatologia, como nós temos
inúmeros casos com problemas dermatológicos muito extensos e graves. Vocês lembram nós falando sobre psiconeuroimunoendocrinologia? Por que as pessoas têm tuberculose? Pelo bacilo de Koch. Não é? Tuberculose é tão comum no Brasil, é comum em países africanos e asiáticos, em países sul-americanos. Então, qual é a questão? O bacilo sempre esteve conosco, mas por que numa população, vamos dizer, 10% dos pacientes adoecem, outros têm contato com o bacilo, mas 90% não desenvolvem tuberculose como doença? Tudo isso são ideias, são pensamentos para nós irmos entendendo essa coisa do paradigma novo, mente, cérebro, espírito e matéria. Então, eu diria que a base já é uma base muito, vamos dizer, concreta. Agora é pesquisa, é colocar isso no dia a dia da medicina contemporânea no planeta, no mundo inteiro. Para que, por exemplo, nós vamos a um estudo, só para vocês terem uma ideia. Cirurgia cardíaca. Separa-se 2 grupos de 200 pacientes. Na verdade, 100 deles, além dos melhores recursos de circulação extracorpórea, de cirurgiões cardiovasculares, nos melhores centros americanos, a metade recebe a oração intercessória. A outra metade recebe tudo menos a oração. E aí, quando você compara ali na frente, um exemplo, o tempo de internação de pós-operatório, ele é muito menor quanto aos pacientes que receberam a prece intercessória. E, curiosamente, a prece pode vir de pessoas do judaísmo, do catolicismo, das igrejas reformadas, não depende, ou quase não depende, de que grupo de oração está fazendo esse trabalho. O que é um outro aspecto para se refletir. O que mais importa? É o rótulo religioso? Ou é a postura de quem ora? Ou é o sentimento e assim por diante? Sérgio, eu quero, assim, que tu falasse alguma coisa para os educadores. Eu vou dizer por quê. Tu vê bem, o nosso programa é formação humana em saúde, e aí tem medicina, saúde, educação e espiritualidade. E aí nós temos na espiritualidade, dentro da universidade, uma questão de pesquisa, que é ciência e a ciência do espírito, e nós temos as ciências sociais humanas. E aí tu falaste, termos que se usa, interfaces, fronteiras. A gente, primeiro, trabalhar com as interfaces, que é uma questão de paradigma, trabalhar com as fronteiras, que é uma questão de paradigma sistêmico, do sistema, se vê como uma totalidade. Esse é um desafio para nós. E aí eu gosto muito de um livro que não é novo, mas que tem edições novas, que é a Estrutura das Revoluções Científicas, do Thomas Kuhn, onde ele trabalha muito bem com essa questão das revoluções de paradigmas. E nós, quando trazemos para a universidade temas como este, e te convidamos e tu vens, é um manancial na tua palestra, que a gente tem que ouvir muitas vezes, não muitas, cada um ouve quantas quiser, mas porque há muita contribuição para pensar a questão da educação. Então, a espiritualidade e a educação, por outro lado, pesquisa, e aí uma pessoa que tem pós-doutorado em medicina na área de gastro, me veio com uma questão assim, Dinorá, e eu trago para ti como um pega-ratão, tá? É um pega-ratão. Se o espírito, não houve comprovação científica da existência do espírito, como nós podemos falar
em vida após a morte, com uma possibilidade de sobrevivência do espírito. E aí eu vou parar de falar, passo para ti a palavra. Muito Isso foi bem. Tem um pós-doutorado que tem uma peculiaridade, pós-doutorado em gastro, mas foi criado num ambiente espiritualista. Muito bem. Veja só, eu agradeço o comentário, o convite. Então, reparem, por um lado, nós estamos num processo, que é um processo de mudança de modelo de paradigma. E eu creio que nós já avançamos bastante. Nós queremos comprovações, evidências cada vez mais concretas sobre a existência do espírito ou a existência da alma. Então, o que nós temos hoje? Nós temos um avanço nítido e já podemos falar confortavelmente, como físico, além de médico, eu converso sobre isso com todo conforto. De tal maneira que eu não tenho ainda, vamos dizer, ferramentas científicas envolvendo algo ainda mais abrangente do que aquilo que nós mostramos pela transcomunicação instrumental. Se quem perguntou puder me dizer do que se trata aquele tipo de imagem, se não rostos humanos, sugerindo que se eles não estão no ambiente materialmente falando, como os colegas vivos no plano físico, com corpo humano biológico, quem são? Então, ali é uma evidência. Agora, eu também entendo que no futuro nós vamos ter busca por equipamentos e tecnologia para que isso tudo seja ampliado, aprofundado, aperfeiçoado. Mas olha para trás, há 20 anos, nós não tínhamos nada, mas agora temos. E nós temos, no mais importante site de busca em medicina, colegas médicos e pesquisadores do planeta todo se debruçando sobre uma coisa que já ninguém admite retorno às condições iniciais. Então, não é uma questão de crença ou de fé. Nós também não podemos negar as evidências que nós temos hoje. Evidências melhores absolutamente virão. Eu era criança, a televisão não era a cores. Eu era criança, só tinha telefone fixo. Eu era criança, nós não tínhamos nada além do raio-x. Hoje você tem ultrassom de alta qualidade, hoje você tem ressonância nuclear, PET scan, hoje você tem tomógrafos de alta sensibilidade, de última geração, e nós estamos ainda olhando o corpo humano, o corpo biológico. O que virá logo a seguir? O uso de tecnologias equivalentes para nós perscrutarmos aquilo que, de uma maneira mais concreta, ainda não temos, mas que temos a ideia filosófica de que isso existe. E de que as pessoas que estão vivendo hoje já viveram outras vidas. E de que imortalidade e reencarnação, aliás, deixando a ciência estrita de lado, é uma coisa concebida há muitos milhares de anos. Essas questões são novas dentro de uma abordagem científica. Mas filósofos, livres pensadores, trabalharam isso tudo como religiosos, como filósofos e como cientistas. Agora é questão de tempo. Nós precisamos nos debruçarmos. E aí você trouxe a questão da educação. Querem ver uma curiosidade para o futuro? Escolas hoje no Brasil e no mundo já oferecem disciplinas ligadas a uma visão mais ampla da realidade, que envolve a espiritualidade. Então, um dia não vai ser
uma coisa só dos médicos, vai ser uma coisa dos físicos. Vai ser dos entrelaçamentos, né, Sérgio? Porque, assim, ó, uma coisa é fazer pesquisa numa universidade, com todo rigor e tal. A outra é nós sermos investigadores, termos uma atitude investigativa para que esses entrelaçamentos, mais do que trabalhar em fronteiras, aconteçam. E aos educadores, Sérgio, eu quero dizer o seguinte: a situação está muito triste. Está muito triste a situação da prática, eu vou dizer, dos professores do seu cotidiano. Sérgio, eles estão sofrendo violências. E então, eu queria, assim, nas palavras finais, que tu fizesse uma mensagem de entrelaçamento, chamando para o entrelaçamento, mais do que para as fronteiras, porque isso é coisa mais de universidade, no meu modo de pensar, falar, numa fala alentadora para os educadores. E aí, Sérgio, um pouquinho assim, tipo, a Carmen está me fazendo sinal, 3 minutos, né, Carmen? Não, tem 2 perguntas. Tem 2 perguntas, não são 2 minutos. Então, Sérgio, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma proposta. Sérgio, isso que eu estou encaminhando para ti, uma fala para os educadores, tu deixa para o final. E a Carmen vai falar para mim qual é a pergunta que eu não localizei. Eu vou colocar na tela, vai estar ali. Está na tela, Sérgio. Poderia falar sobre as pesquisas, sobre a TEA? Poderia. As perguntas, e as perguntas, já vou botar as 2, porque aí tu também te organiza na fala. Os espíritos se comunicam em sonhos? Então, são 2 perguntas diversas, mas que... Ele está lendo, né? Sim. Só precisa fechar o microfone. Obrigado. Já então, sobre o autismo, o TEA foi descrito em 1943, portanto, há 82 anos, por Leo Kanner. Ele resumiu, ele juntou 11 crianças com comportamentos semelhantes. Quando ele publica isto, ninguém pôde valorizar naquela altura. Passaram-se décadas até que outras pesquisas vieram e juntando casos semelhantes, não é? De tal maneira que hoje, por circunstâncias a serem elucidadas, pesquisadas, o número de casos de pacientes com TEA é de um crescimento vertiginoso exponencial. Só para vocês terem uma ideia, em 2014, nós tínhamos, pelo CDC, Centro de Controle de Doenças em Atlanta, na Geórgia, em relação aos Estados Unidos, um caso para cada 64 crianças nascidas normais. Isso só cresceu e cresce todos os anos. Acabou de sair a pesquisa, porque nós estudamos bem essa matéria, 1 para 31 casos. No ano anterior, 1 para 36. No ano anterior, 1 para 44. Isso não para de subir, nós não sabemos onde que nós vamos. E não é porque a medicina e a ciência médica, os colegas, não só vêm conhecendo melhor e diagnosticando mais. É claro que isso existe, mas não é apenas uma questão de familiaridade, de know-how. É uma questão de aumento absoluto do número de casos. Então, o que acontece? O cérebro das crianças com autismo, existem os níveis de suporte, aliás, níveis 1, 2 e 3. Todos eles são cada vez mais frequentes. Os mais graves são os de níveis 3, em geral, são não verbais. Então, toda criança jovem com autismo tem características que são de algo ligado a cérebros não típicos, são neuroatípicos. E aí, se você estuda, não por ressonância, mas microscopicamente, você tem 10 alterações.
alterações das mini-colunas cerebrais, alterações da conectividade do corpo caloso, alterações ligadas, vamos dizer, a aspectos que têm a ver com a neuroplasticidade reduzida, com o aumento da inflamação, a ponto de você dosar PCR no sangue e ele é maior. Então, é uma condição diferente, que ninguém conhecia, a não ser há um certo tempo atrás. Então, só que no nosso entendimento, justo com um paradigma novo, envolvendo a imortalidade da alma, envolvendo reencarnação, isso não é algo que começa agora. Existem estudos de ultrassom nas mães gestantes que já mostram mudanças no cérebro da criança intraútero, comparando com outros que não serão dentro do espectro, sugerindo que intraútero já há alguma evidência. De onde vem? Então, essa é uma ciência. E creio que talvez seja o melhor, o mais interessante, nós lá para o futuro termos um estudo específico sobre o TEA. TEA, reencarnação, imortalidade, religiosidade e espiritualidade. Aliás, é a experiência de nossos grupos de trabalho que, como vocês viram, toda vez que eu tive a oportunidade de ir, todas menos uma, aos congressos mundiais de psiquiatria, sempre houve a partilha sobre estudo de casos de crianças e jovens com autismo, o antes e o depois. Então, isso é um alento, isso é um convite aos educadores de todas essas áreas de conhecimento, da pedagogia transcendente, da pedagogia que trate desses assuntos também, a partir daquilo que a ciência humana despertar, motivando-se para novos estudos. Sérgio, pois não. Que feio que eu fiz, né? Não. Então, uma mentalização. Sérgio, é o seguinte, nós temos aqui já disciplina, sabia? Nos cursos de formação de professor, disciplina que trabalha com espiritualidade. Isso foi um grande avanço, resultado desse contexto todo, né? Claro. Eu estava te ouvindo, assim, a ênfase no aluno, né? Quer dizer, na criança, não no aluno. E pensando aos professores, então, eu falo, tem que ousar, tem que buscar fontes de conhecimento. Sérgio deu aí muita fonte, muita revista, muitas informações. Ousar e serem investigadores sensíveis, porque professor, educador é mais que professor. O educador é o entrelaçamento da pessoa com a pessoa que é o aluno, com os pais, com a comunidade, enfim. O entrelaçamento, Sérgio, essa é uma palavra aí mágica que tu falaste hoje para mim, que vai além de fronteiras e que vai além de interface. Tem mais pergunta? Tá na tela. Eu não estou enxergando. Sim. Uma solicitação sobre o acesso em português a estudos sobre TEA, doenças mentais e espiritualidade. Se pudesse, por gentileza, compartilhar. Tudo bem. Com toda a naturalidade. Eu posso deixar o meu contato de telefone, portanto, o WhatsApp, e quem quiser me manda uma mensagem e eu estarei à disposição, claro. Anunciar o próximo encontro, então. Tem mais? Vou te pedir, então, um favor, se tu poderia colocar o telefone do Dr. Sérgio pelo chat. Se eu abrir o site, não, tá, deixa que eu vou. Eu vou. Tu pode pôr. Vou procurar. Eu quero chamar o pessoal, Sérgio, para o próximo tema. Tu conhece o Moacir Costa de Araújo Lima? Ele é da física, ele é muito amigo nosso. Sim. Ele tem também
contribuído conosco, Sérgio. E o tema dele é possível, usou a relação de ciência com o espírito, a física, como que a física quântica, que é um termo mágico, física quântica, não é mágica, é muito difícil, né, Sérgio? Então, eu pedi para o Moacir fala sobre física quântica e a possibilidade dela para ajudar essa relação de ciência e espiritualidade. Então, vai ser a primeira quinta-feira de agosto, e vocês estão lá no programa. A Karen botou corretamente o e-mail? Como é que foi, Karen? A questão do e-mail que a companheira ali falou. Não, o e-mail foi encaminhado para todos que estavam na lista antiga. Ontem, hoje... O e-mail correto. O e-mail correto, e tem ali o e-mail, tem o link do formulário do Google Docs, Google Form, para que possa ser preenchido para a inscrição, e tem o link para o acesso às falas. Carmen, vamos fazer uma coisa, senta aqui. É que eu não posso operar a máquina e sentar aí, então eu tenho que ainda não dá para fazer isso? Não tenho o dom da ubiquidade, este não me pertence. Certo. Então, eu convite para o Moacir, na primeira quinta-feira de agosto. E para o Sérgio, que Deus te ampare, Sérgio, na tua missão que tu trouxeste, que tu te propuseste, e com tanta delicadeza, com tanta sensibilidade, tu traz e levas, né, aos rincões e aos mundos que te convidam, mesmo em sonho, de certo, né? Tu faz palestra mesmo em sonho. Então, Sérgio, um grande abraço, e a gente pode disponibilizar o teu e-mail, né? E o celular também. O celular, vou botar aqui no chat agora, já consegui localizar. Ela conseguiu localizar. Então, como é que a gente encerra para o Sérgio poder jantar lá na casa dele? Bem longe de nós. Eu estou longe porque nós estamos numa sala da Faculdade de Educação da URGS. Então, no ambiente, eu teria histórias lindas, Sérgio, para te contar, e para vocês, sobre a questão da espiritualidade nessa universidade, com evidências muito fortes, mas fica para uma outra roda de conversa. Tá bom, Sérgio? Tá muito bem, muito obrigado a vocês duas, muito obrigado a todos, que possamos nos rever com o professor Moacir no mês que vem, e qualquer outra atividade que tenha a ver com esses conteúdos tão interessantes para a nossa comunidade e, de certa maneira, para o mundo todo. Agradeço imensamente a vocês duas o convite. Ô, Sérgio, eu quero contar, até porque estou com vontade de contar. Nós tínhamos um coordenador de pós-graduação em educação, Newton Fischer, e tinha a secretária do Newton, que trabalhou, né, Carmen, toda a vida com o Newton. E o Newton desencarnou por questões cardíacas, e eu tinha aqui um programa, um curso, um seminário de extensão que tratava de espiritualidade, sistemáticas, e eram 25 pessoas presenciais. Eu disse, gente, nesta roda, o Sérgio, o Newton tinha desencarnado, fazia assim, 6 meses, né? Então, e tinha desencarnado 1 mês depois a secretária dele. E os alunos que estavam ali não eram da faculdade, eram da comunidade, eram do curso de extensão, nem conheciam o Newton. Eu disse, gente, vamos usar a mão e encher esse espaço de flores. E vamos dar esse buquê de flores nosso com carinho para o Newton, porque ele favoreceu esse tema dentro do PPG da educação, e a URGS é uma das maiores universidades públicas do país. Já foi a primeira. A Carmen que sabe mais qual é o... não sei. Eu acho que é a terceira. Assim como a UFSPA, né? Com a entrada da UFSPA, essa temática se engrandece. Uma aluna, atravessou e disse assim para mim, professora, mas tem uma moça de cabelo crespo, morena, descreveu a Mary, e ela nunca ouviu falar de Mary.
Então, eu quero fechar assim, agradecendo o Nil, porque ele abriu esse espaço e contar esse fato com ele tão bonito. Tá bem? Muito Então, agora, bem. como é que a gente encerra? A gente encerra assim. Tchau. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Vamos brincar, né? Leveza. Ítalo Calvino. Até porque a gente está vivo. Ítalo Calvino, 6 propostas para o próximo milênio. A leveza é uma delas. Por isso que eu faço gracinha aqui. Sem comentários. Muito obrigada. Tchau. Uma boa noite para todos. Até a Fiquem com próxima Deus. conferência ou até a próxima atividade do curso. Depois No mês de agosto, no dia 8, isso tudo. No mês de agosto, dia 8 é presencial para 30 pessoas. Quem olhar no formulário do Google Form vai encontrar toda a programação. Então, Carmen, olha onde? O formulário, cujo link está sendo disponibilizado. Ele estava com uma trava que eu tinha posto de teste e esqueci de tirar, mas agora eu já tirei, então está disponível para que todos possam acessar, ver a programação e se inscrever. A Carmen é uma candura, Sérgio. Ela é cândida, ela é candura. Tchau. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Terminamos